Hoje nós vamos falar sobre o livro de espiritualidade, O Silêncio de Deus no Grito das Vítimas. A obra foi escrita por conta da pandemia da Covid-19, quando muitos se questionavam se Deus estava realmente em silêncio ou nós que estamos surdos à sua voz que ecoa no silêncio da dor das vítimas. Para conhecer a obra, conversamos com os autores, Éder Vasconcelos e Carla Carrion, que estão conectados. Bem-vindos ao Almanaque Católico de hoje. Bem-vindo, Éder. Boa tarde para todos e para todas. Obrigado pelo convite para falar um pouquinho sobre esta obra, O Silêncio de Deus no Grito das Vítimas, um tempo de escuta espiritual. Certo. O que inspirou a criação dessa obra, Éder? Olha, padre, eu não diria que foi inspiração, mas a motivação, sem dúvida, foi a pandemia de Covid-19. Esta pandemia nos motivou a escrever este texto, esta pequena obra de espiritualidade, sobre a espiritualidade cristã. Perfeito. E o que o livro O Silêncio de Deus no Grito das Vítimas, ele vai abordando ao longo das suas páginas? O livro ele é composto de duas partes. A primeira parte, ela trata mais dos aspectos, diria, teológicos da espiritualidade, do silêncio de Deus. E a segunda parte é pandemia, um tempo de escuta espiritual. Ela vai refletir um pouco mais sobre essa questão da escuta, do cuidado para com as vítimas, para com as pessoas que ficaram doentes ou ainda estão doentes, sequeladas. Certo. E vocês tiveram a oportunidade de escutar as pessoas, vocês coletaram depoimentos, vocês fizeram essa leitura espiritual. É possível tirar frutos de espiritualidade desse momento de dor, Éder? Sim. O livro foi escrito por 3 pessoas. Um é padre, o Frei Emerson Aparecido Rodrigues, ele mora no interior de São Paulo. E a Carla Carrion, ela é psicóloga e eu sou um irmão franciscano. Então, o livro é fruto da escuta, né? Mas não qualquer escuta, é uma escuta do coração, não só escutar com os ouvidos, mas nós fizemos um esforço grande de escutar as pessoas com a mente, com o coração. Então, por isso, a segunda parte do livro é Escuta Espiritual. E é o título também do livro, né? Um tempo de escuta espiritual. Escutar, porque é da escuta profunda e atenta que nasce a solidariedade e a compaixão. E de que forma o livro pode ajudar as pessoas a superarem as perdas pelas quais elas passaram diante dessa situação de pandemia? Olha, o livro ele quer ser um auxílio. Ele não é um livro de autoajuda. Você não vai encontrar no livro receitas, né, para superar o sofrimento. Mas o livro é para ajudar alguém que está sofrendo neste momento. Nós não temos uma receita para o sofrimento. Agora, nós fazemos indicações de como este conteúdo pode ajudar a fortalecer a resiliência, a fortalecer a autoestima, a fortalecer a própria fé. A fé é muito importante nesse processo de cura. A fé é muito importante nesse processo de dar um passo à frente. Então, o livro ele ajuda, não com receitas, mas nos motivando, nos animando. E essa animação vem do Espírito Santo, porque a espiritualidade é fruto do Espírito Santo, é a ação do Espírito que age
na vida de cada um de nós. Éder, como você observou esse tempo que a comunidade cristã teve de passar com a Covid-19? Houve muita incompreensão do ponto de vista espiritual, porque nós vemos as pessoas rezando e pedindo a Deus e às vezes tem um equívoco de pensar que Deus é intervencionista quando os homens se equivocam na história, né? Como você fez essa leitura diante desse momento que nós passamos de modo mais grave no passado, mas que ainda continuamos, né, passando até os dias de hoje? Sim, o que nós ouvíamos durante a pandemia era: Deus se esqueceu de mim. Por que Deus não interviu? Por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse? Por exemplo, por que Deus permitiu que minha filha de 15 anos fosse vítima do coronavírus? Então, muitas interrogações vieram à tona, inclusive de pessoas religiosas, de pessoas de igreja, de pessoas das pastorais. O que nós afirmamos é que Deus ele não ficou ausente, ele não estava ausente, mas ele se manifesta, Deus se manifesta através do grito de todos aqueles que sofrem. Então Deus não ficou em silêncio, ele se manifesta e continua se manifestando na vida dos que sofrem, na vida daqueles que gritam, com fome, com sede, com dor. Então Deus, ele não está ausente da nossa vida. Pelo contrário, ele está muito presente. Mas nós precisamos saber, precisamos aprender a ler os sinais de Deus nos nossos tempos. Verdade. E o senhor tem observado, por exemplo, essa leitura que nós fazemos, né? Qual a melhor imagem que nós devemos guardar de Deus diante de um momento tão difícil que nós passamos e as pessoas ainda continuam a sentir a sua fé abalada? Porque a pandemia acaba por não somente abalar os laços, as dificuldades de saúde, mas também as crenças, né? As pessoas, elas sentem as suas crenças abaladas. Eu diria que Deus é sempre a suma bondade, como diz São Francisco, é o sumo bem. Então, mesmo diante dos sofrimentos, da tragédia, seja ela do coronavírus, da pandemia ou outra tragédia, Deus é sempre o Deus bom. É o Deus silencioso, mas é o Deus bom. É o Deus que quer o bem de todas as pessoas. É o Deus que nos quer felizes, no aqui e agora. Não podemos imaginar que Deus nos abandonou ou criar uma imagem perversa de Deus. Deus é bom e sempre bom. E Ele está sempre de braços abertos para nos acolher, para nos abraçar, para nos oferecer o seu amor e a sua bondade. Então, a imagem de Deus que eu diria e que fica para nós é esta, do Deus Pai, Mãe. Esta compreensão da imagem de Deus também está presente no livro. Deus é Pai, Deus é Mãe. Aquilo que Jesus fala nos Evangelhos, assim como Jesus se dirige ao Pai nos Evangelhos como Abá, Paizinho querido. É este Deus que nós temos que resgatar em nossas comunidades, na nossa vida pessoal, nossa vida interpessoal também. Deus é bom, Deus é Paizinho querido, Deus é nosso Pai. E Ele age como uma mãe e como um pai age com seus filhos. Então nós podemos dizer que em meio a toda aquela situação de sofrimento e de dor, Deus se compadeceu do seu povo e também sofreu com esse povo que passou por suas perdas, por suas dificuldades, por momentos de incompreensão e até mesmo de falta de fé, por assim dizer? Tem uma afirmação bonita no livro que diz assim, que onde está um crucificado, Deus também está crucificado. Deus está onde um ser humano está sendo crucificado, lá Deus também é crucificado. Nós não podemos perder isso de vista. Aonde tem um filho de Deus sofrendo, Deus sofre. Deus sofre. Deus sofre o nosso sofrimento. Deus sofre com a humanidade.
Deus sofre, por exemplo, com a guerra da Ucrânia, quando vê tantas pessoas refugiadas, sem lar, sem ter para onde ir, desabrigadas. Deus sofre e Deus tem compaixão. Tá certo. Éder, eu queria que você pudesse falar onde as pessoas podem encontrar o livro. Olha, a publicação do livro foi feita pela Scala Editora. É uma editora católica, né, dos redentoristas de Goiás. Então, você pode procurar pelo site, no site da editora Scala, né, procura o livro O Silêncio de Deus, do Grito das Vítimas. Eu não saberia mais dizer, através também da editora Santuário, você pode adquirir a obra. E nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, né? Perfeito. Éder, muito obrigado pela sua participação aqui. Deixo já meu abraço para os demais autores, né, que a gente não conseguiu falar, mas com você a gente já teve aí um panorama legal dessa obra, O Silêncio de Deus no Grito das Vítimas, esse livro de espiritualidade que tem o selo da Scala Editora e que também pode ser encontrado através da editora Santuário. Muito obrigado, Éder. Um abraço. Muito obrigado pela oportunidade e eu recomendo a obra. É uma obra de espiritualidade para meditar e também para rezar. Vale a pena adquirir, rezar junto com a família, com amigos, individualmente ou em comunidade. Vale a pena. Muito obrigado. Paz e bem. Paz e bem.